Existe uma armadilha que pouca gente percebe. Nosso cérebro, ele adora nos enganar sobre fazer coisas. A gente começa a pesquisar, ler tutoriais, vai ler um artigo e parece que a gente está avançando, mas na verdade a gente não está. Isso tem nome, isso se chama procrastinação produtiva. E até é estranho para mim falar sobre isso porque parece que eu sou profissional no assunto. Parece que sempre que você vai fazer alguma coisa, ou começar alguma coisa interessante que é desafiador para você, seu cérebro procura alguma coisa que é mais interessante para ele. Inclusive, o meu tá fazendo isso agora. Enquanto eu tô tentando gravar esse vídeo aqui, minha cabeça tá apitando, procurando café. Então vamos passar um café juntos e aí a gente volta para falar sobre a procrastinação produtiva. Bora lá! Tá, voltando. A procrastinação produtiva ela vem de uma falha ou de uma característica no sistema de recompensa do nosso cérebro. E para ser bem sincero, tem gente que entende isso muito melhor que eu. O Wesley Delanogari com certeza vai ter um vídeo muito melhor explicativo como neurocientista do que eu aqui falando como um mero mortal. Mas em resumo é isso. Nosso cérebro adora a sensação de aprender alguma coisa nova, mas ele odeia executar. E tá, eu sei, ficou um pouco confuso, eu vou explicar. Basicamente, quando você pesquisa sobre alguma coisa, o seu cérebro recebe uma dose de dopamina. Quando você lê um artigo, dopamina. Quando salva alguma coisa para ver depois, dopamina. Dopamina é o que faz o seu cérebro ficar feliz, é o sistema de recompensa trabalhando. E o problema é que ele acontece antes de você ter feito qualquer coisa de fato. Então o seu cérebro recebeu essa dose de dopamina e ele considera que a tarefa foi feita, quando na verdade você não fez nada, você só pesquisou ou só começou. Mas tem uma segunda camada que eu acho que é ainda mais legal, que é quando você consegue passar por essa primeira fronteira da dopamina e começa a colocar a mão na massa de verdade. E aí você encontra um abismo. Um abismo entre o que você acreditou que seria e o que você é de fato. Você assistiu tanta coisa, leu tantos tutoriais que você criou uma versão de você que acredita que sabe fazer a coisa, mas na verdade você não sabe. E esse conflito gera um desconforto absurdo. E é isso que te faz começar as coisas e não terminar. É essa fuga desse desconforto de, ok, eu sou uma pessoa que acho que sei fazer, mas quando eu vou fazer, eu não sei fazer. Por isso que você para. William James, filósofo americano e para muitos considerado o pai da psicologia moderna, no final do século XIX ele falou o seguinte: nada é tão fadigante quanto a eterna indecisão de não agir. Ele provavelmente não sabia o que era dopamina, mas sabia que o espaço entre o pensar e o agir é onde a energia é colocada e muitas vezes é desperdiçada. E mais de um século depois, a neurociência veio confirmar o que ele havia falado. O cérebro, em contemplação, ele não desliga, ele simplesmente drena energia. Então, quanto você mais pensa sobre fazer e não faz, mais cansado você fica. Parece contraintuitivo, né? Tá, e você deve estar me perguntando se existe uma cura. E de verdade, não existe. Pelo menos não uma cura física. Regular esse processo hormonal não é uma coisa tão simples de fazer e tão caseira. E o que vai te ajudar aqui, de fato, é a aceitação. E sem papo de coach nem nada dizendo que você precisa começar pequeno, começar sem ser perfeito, mas aceitar que você não vai ser bom. As chances de você ser bom em alguma coisa que você começa, elas são baixíssimas ou zero. E parece que aceitar que você vai ser ruim, esse desconforto ele se torna uma coisa menor. E não é que o abismo ele deixa de existir, mas você passa por ele de uma maneira mais tranquila, sabendo que você aceitou passar por aquele desconforto e que uma hora você vai chegar próximo daquilo que você imaginou quando você assistiu os seus tutoriais. Então você vai ficando bom com o tempo. E eu comecei a perceber esse padrão em mim quando eu comecei a mapear o meu tempo, procurar onde o meu tempo está. E eu vi que eu passava muito tempo consumindo muita coisa e criando uma ideia de mim que não existe e pouco tempo colocando a mão na massa. Então, quanto mais eu assistia algum tutorial ou via algum vídeo legal, mais a minha versão de mim ideal crescia e mais o abismo entre o que eu quero ser e o que eu sou hoje ficava maior. E o desconforto ficou absurdo.
E eu não começava não porque eu era preguiçoso, mas porque o sistema de recompensa do meu cérebro estava funcionando da maneira perfeita. Ele estava me dando todas as recompensas por eu consumir esse tipo de conteúdo que não sobrava nada para o momento que eu ia criar. E quando eu entendi isso, finalmente, eu diminuí a cobrança sobre mim. Então eu entendi que eu não ia ser bom, de fato, no que eu estou fazendo, e eu criei um mecanismo de, se eu quero fazer alguma coisa, se eu estou uma semana me planejando, programando para fazer, eu simplesmente faço, eu posto um vídeo, mesmo que ele não seja o ideal na minha cabeça, mesmo que a edição não seja perfeita, mas eu diminuí esse abismo entre o meu eu real e o meu eu ideal, criando essa fricção proposital. Então eu enfrento isso, eu posto e cada vez eu me torno melhor. Ainda longe de ser o que eu queria ser ou de editar um vídeo da maneira que eu queria editar, mas muito melhor do que o vídeo anterior. E a criação desse canal e esse vídeo ser postado, ele é justamente a prova de que eu estou enfrentando esse abismo. Então eu queria entender de vocês também se vocês estão vendo uma evolução na maneira com que eu conto as histórias, a evolução na maneira que eu gravo, de que eu edito, de que eu capturo som aqui. E pro final do vídeo, uma coisa que William James também falou, que foi a maior descoberta da geração dele, do século dele, é que seres humanos podem mudar suas vidas mudando seus padrões mentais. E isso não é otimismo barato de internet, mas é aceitar que ser ruim é o que vai te tornar bom. É aceitar que vai ser difícil e fazer mesmo assim. E a mensagem final do vídeo é que a procrastinação produtiva ela não vai embora, mas você pode começar a reconhecer esses padrões e entender quando ela chega, e escolher atravessar esse abismo mesmo assim.